Olá, eu sou a professora Margaret Fröhlich. Vamos corrigir agora a atividade 2 da página 208, aulas 11 e 12 do setor B da apostila de Física do segundo ano. Esse exercício ele está falando de um fluido que está passando por uma serpentina. Então vou mostrar para vocês primeiramente aqui. Isso aqui seria uma serpentina, tá? Em que nós temos aqui essas gradezinhas aqui vermelhas. Tá entrando um líquido que se quer resfriar, né? Então o líquido ele entra aqui e vai sair aqui do outro lado mais resfriado. E aqui nesses dois lugares aqui a gente tem também um líquido que é mais frio, né, algum fluido mais frio entrando para fazer esse processo aqui de resfriamento, né, e saindo aqui do outro lado, então, com a temperatura maior. E aqui está a imagem dessa mesma serpentina aqui, mostrando em 3D, isso aqui é um trocador de calor. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um trocador de calor. E vou deixar para vocês também uma página falando a respeito do trocador de calor. Vou deixar no Unimestre. Então quem quiser saber um pouco mais a respeito, é claro que a parte matemática, né, os modelos matemáticos aí no final do artigo, vocês não têm ainda ferramentas suficientes para compreender, né? Mas a parte teórica que explica aí um pouco como é o funcionamento desse trocador, até vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Então agora vamos ver o vídeo que eu sugiro aqui que a gente dê uma olhada, mostrando então a construção aí de um trocador de calor, né, que se baseia na transferência de energia aqui de uma fonte quente aqui que está transferindo energia aqui para a fonte fria, né? E esse processo aí acontece aqui para obter então esse resfriamento nesse trocador de calor. O trocador de calor ele se baseia nas trocas de calor que a gente está estudando, né? Variação de temperatura. Essas placas então contém fluido. Por onde vai passar o fluido, né? Esses orifícios entram fluido, então vejo que agora está entrando o fluido a temperatura baixa num lado, né, em cima, e saindo embaixo. E a mesma coisa está acontecendo agora com o fluido de maior temperatura. Ele entra num e sai do outro lado, fornecendo então essas trocas de calor aqui entre os fluidos. Então, o fluido, percebe-se que o fluido quente agora está resfriando, né? À medida que ele vai ficando mais claro, do vermelho ele vai passando para o azul. Então ocorre aí essa transferência de energia térmica de um fluido para o outro. E nossa atividade ela se baseia nesse princípio. Então a atividade diz o seguinte: um recipiente isolado contém uma massa de gelo M igual a 5 kg, a temperatura T de 0 graus Celsius. Por dentro desse recipiente
passa uma serpentina pela qual circula um líquido que se quer resfriar. Suponha que o líquido entre na serpentina a 28 graus Celsius e saia a 8 graus Celsius. O calor específico do líquido é 1 caloria por grama grau Celsius e o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Qual é a quantidade total de líquido em quilogramas que deve passar pela serpentina de modo a derreter o gelo? Para isso, nós vamos levar em conta que a quantidade de calor para derreter o gelo vai ser igual à quantidade de calor da variação de temperatura, de 28 graus Celsius para 0 graus Celsius. Então, do lado esquerdo aqui, nós temos uma quantidade de calor latente, por isso a massa de gelo vezes o calor latente de fusão. E do lado direito nós temos quantidade de calor sensível, que é a massa do líquido vezes o calor específico do líquido vezes a sua variação de temperatura. Isolando a massa do líquido, nós vamos ter que a massa do líquido é igual à massa do gelo vezes o calor latente de fusão, dividido pelo calor específico do líquido vezes a sua variação de temperatura. Portanto, substituindo esses valores, nós temos a massa do gelo, que é de 5.000 gramas, vezes o calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama, dividido pelo calor específico do líquido, que é 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura, 28 graus Celsius menos 8 graus Celsius. Efetuando essa operação, nós obtivemos 20.000 gramas, que transformado em quilograma, torna 20 quilogramas. O item B fala o seguinte: quanto de calor em quilocalorias a água formada pelo gelo derretido ainda pode retirar do líquido que passa pela serpentina até que a temperatura de saída se iguale à da entrada, ou seja, de 28 graus Celsius. Para fazer essa conta, nós vamos utilizar novamente a quantidade de calor sensível, porque agora nós queremos calcular qual é a quantidade de calor que a água ainda precisa retirar, ou ainda pode retirar. Então, a quantidade de calor igual a massa de 5 kg vezes 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura de 28 graus Celsius até 0 graus Celsius. Efetuando essa operação, nós encontramos 140 quilocalorias. É isso aí, pessoal. Vamos fazer a próxima atividade e a correção eu vou postar daqui a pouco. Até mais.